A análise literária do livro A Revolução dos Bichos, feita por George Orwell, foi escrita no ano de 1945 e ela foi escrita em forma de fábula para que o livro possa mostrar para as pessoas que liam naquela época de o lado ruim do comunismo naquela época por causa da Revolução Russa. Mais ou menos o que que é uma fábula? Fábula é uma história que pode ser criada por seres inanimados, como móveis ou objetos, ou por animais, que possuem a personalidade humana, agem como humanos, se vestem como humanos, para que quando as pessoas leiam, ela possa entender o que está acontecendo em relação com a história, com a vida real. Tanto é que ela é atemporal, ou seja, não importa quanto tempo se passe, ela possa sempre continuar sendo atual. Mais ou menos em relação aos bichos. O Major, o porco, ele tinha a personalidade de um alguém sonhador, que sonhava com o futuro para as outras pessoas. Os principais personagens são o Major, que é o porco, ele era o idealizador. Junto com ele tinha os três porcos, o Garganta, o Napoleão e o Bola de Neve. O... Tinha também os opressores, que era o doutor, o Jones e a família dele, e os servos. E E os outros animais seriam como a população do mundo representado na história. O Major seria o que hoje para ele, segundo o George? Ele seria o idealizador que teria o sonho que teria uma vida melhor. Ele seria o cara que daria os ideais para a população e que ele sonhava em ter uma vida melhor. Os três porcos do Napoleão, Garganta e Bola de Neve seriam os oportunistas que usariam o lado bom do que o Major estava pedindo, querendo, e eles conseguiam manipular e torcer um pouco as ideias em benefício próprio, fazendo com que no final eles acabassem se tornando os opressores. E os outros animais, no geral, eles seriam mais ou menos a população que acabaria sofrendo as consequências dos porcos. Agora explicando a análise geográfica sobre o livro. O porco seria o major, seria o idealizador, aquele que tem a ideia sonhando sobre o futuro, que o futuro teria que ser melhor para as pessoas no geral. Aí tem os três porcos, que eles seriam os oportunistas, que se aproveitariam das boas intenções do outro em benefício próprio e se tornando os opressores, dizendo para o povo que eles seriam bons, iam fazer tudo para as pessoas, só que o poder acaba subindo a cabeça, e aí eles acabam se tornando os opressores dos outros. Não iam mudar muita coisa, só iam trocar de um opressor para outra pessoa. E os animais no geral seriam o resto do povo, porque em compensação, eles também seriam prejudicados como os animais, porque eles, ao mesmo tempo que são em maior número, literalmente, eles não tinham tanto conhecimento sobre os direitos deles e as leis. A mesma coisa para os seres humanos. Por a gente não saber as leis e os direitos como os outros, a gente não sabe como usar o poder para nós. Aí a gente acaba sendo enrolado ou manipulado pelos outros. Pelo povo não acabar conhecendo seus próprios direitos nos animais, os três porcos, usando o ideal do Major, eles conseguiram mostrar para os outros bichos que os humanos eram os seus opressores e o único jeito deles poderem ter uma vida melhor era
expulsar eles. E os porcos prometiam para os outros animais que todos eles iam se conseguir uma parte boa dessa revolução. Só que aí o que aconteceu? Aos poucos o poder foi subindo a cabeça e os porcos achando que eles eram superiores aos outros animais por eles terem uma inteligência acima do normal. Eles acabaram se corrompendo e eles acabaram se tornando os outros opressores. Praticamente, se tu continuar o fim do livro, dá pra ver que realmente eles voltaram onde começaram. Eles continuaram sendo oprimidos por oprimidos, tendo alimento em escassez e não tendo uma vida boa. A única coisa que mudou foi a troca de poder entre os humanos para os animais.